dia de treta de novo da justiça com o legislativo. Lá na Câmara só tem gente chiando agora. No Senado também veio a decisão do Gilmar Mendes. Pela decisão monocrática que ainda vai passar pelo pleno, por parte do pleno lá do STF, agora só a PGR pode pedir impeachment. E aí tava o Bolsonaro há pouco falando, esse que planeja eleger o maior número possível de senadores exatamente para chantagear o ministro do STF, para poder mandar embora, quem sabe, o Xandão. Essa era a intenção, agora miou. Se depender da decisão do Gilmar, já era. E aí? Há um bate-boca danado. Tem gente dizendo acertou. Acertou. Tem gente dizendo que Essa, errou. essa, essa fala do Jair Messias Bolsonaro, que abriu o programa, não tem nada a ver com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que a gente vai comentar agora. Mas foi Fala interessante mais alto do usá-la. programa. Você não está ouvindo nada, Guga? Agora eu tô, mas Agora tá muito melhorou? baixo. Não é possível que só aqui tá baixo. Você não está ouvindo nada, Guga? Agora eu tô, mas Agora tá muito melhorou? baixo. Não é possível que só aqui tá baixo. Tá muito Ô, baixo. Alice, tá baixo aí também, Alice? Agora que você ficou bom agora. Eu digo essa fala que abriu o programa, que é uma fala antiga do Jair Messias Bolsonaro, não tem nada a ver com a decisão do Gilmar Mendes de hoje. Mas eu achei interessante expô-la, porque mostra na hora em que o Bolsonaro está preso, não sei o quê, papapá, ele que só combatia os direitos humanos e combatia da forma mais deslavada, mais escancarada possível. Ele hoje fica, ele e a família dele, não só os advogados de defesa dele, mas principalmente os filhos, a mulher, invocando os direitos humanos, ameaçando de bater lá na OEA, Organização dos Estados Americanos, e tentar fazer com que o comitê lá deles, que estuda essa questão de direitos humanos e vigia o cumprimento dos direitos humanos, se manifeste, porque o Bolsonaro não estaria tendo os seus direitos humanos respeitados. E é curioso, porque isso parte logo dos Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, que nunca foi de respeitar direitos humanos, pelo contrário, como vocês viram aí, falava acidamente, contundentemente contra os direitos humanos. Mas essa é uma das contradições da política, que se a gente for esmiuçar cada uma dessas contradições, a gente passa o resto da vida só comentando isso. Eu acho que não deixa de ser contraditório também, para pegar carona no que eu vinha dizendo, essa questão da decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes, que é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e que se destaca, entre outras razões, por ser o decano do Supremo, quer dizer, é o ministro mais antigo que nós temos no Supremo Tribunal até hoje, quer dizer, neste momento é o mais antigo decano, de ele adotar o que já começa a ser chamada de uma espécie de blindagem. É um ato de blindagem para o Supremo Tribunal Federal. A gente teve um dia desse aquele ato da blindagem, da tentativa de blindagem pela Câmara dos Deputados, que foi aquela proposta de emenda à Constituição que subtraía poderes do próprio Supremo Tribunal Federal e tentava blindar o Congresso Nacional contra medidas do Supremo, contra do Supremo. O que é que nós temos agora? Uma decisão em caráter liminar do ministro Gilmar Mendes, que blinda o Supremo Tribunal Federal, ou seja, blinda a ele, aos seus colegas, seus futuros colegas, seus atuais colegas, contra a possibilidade de o Senado, e essa é uma atribuição que o Senado tem, está na Constituição, de, em casos extremos, poder empichar
um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Senado pode empichar um presidente da República, já empichou, da redemocratização do país para cá, do fim da ditadura militar para cá. 2 presidentes foram empichados, o Fernando Collor e a presidente Dilma Rousseff. Cabe à Câmara aceitar um pedido de impeachment contra um presidente, por exemplo. E cabe ao Senado abrir ou não abrir esse processo de impeachment. Pelo que está escrito na Constituição hoje, qualquer pessoa, não é qualquer senador, qualquer deputado, enfim, nem partido, qualquer pessoa, eu, você, Guga, qualquer um de nós pode dar entrada no Senado Federal pedindo o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, alegando, claro, razões que sustentem esse impeachment. Tanto que o que tem de pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, guardado em gavetas do Senado, porque o Senado, com esse gesto de engavetar, está dizendo, olha, nós não vamos fazer esse impeachment de um ministro do Supremo. Ou esse pedido aqui não se sustenta. Ou, por razões políticas, nós não queremos empichar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Como as relações entre o Supremo e o Legislativo estão cada vez mais tensas por tudo que a gente está vivendo, por tudo que a gente já vem vivendo há muito tempo, agora não. A decisão do ministro Gilmar Mendes é que só se pode pedir abertura de impeachment. Só quem pode, melhor dizendo, pedir abertura do impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República, que seja ele qual for, é uma pessoa estreitamente ligada ao Supremo, que trabalha ali em conjunto com o Supremo, numa série de julgamentos e de decisões que o Supremo toma. Então, isso vai repercutir, e já está repercutindo, enormemente. Vai ser mais Inclusive, está repercutindo, e temos aí uma fala de agora há pouco do Davi Alcolumbre sobre isso. Você quer botar? Quero. Põe essa fala do Davi Alcolumbre sobre isso, essa decisão. A situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em 2 casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Também, neste sentido, tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Mas ele está se referindo aqui à decisão do Gilmar Mendes hoje, Alice? Isso. Muito bem. Preciso explicar primeiro essa decisão. A decisão liminar do Gilmar, como eu disse, dificulta o impeachment de ministros, de membros da Corte. E por que ele toma essa decisão monocraticamente, ou seja, solitariamente? Porque ele pode, ele foi provocado. Ele não saiu da cabeça dele de repente e agora eu vou fazer isso. Não, ele foi provocado, tinha lá um pedido para que ele analisasse isso e essa foi a decisão dele, solitária. Mas essa decisão vai ser submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda neste mês de dezembro, antes do início do recesso, das férias do Supremo Tribunal Federal.
Lá dentro, o que se fala, mas isso ainda é muito provisório, ainda é muito das últimas horas, é que essa decisão do Gilmar deverá ser referendada, avalizada pela maioria dos seus colegas. O que é compreensível, porque é uma decisão ali deles se auto-imunizarem contra processos. Agora, que isso vai dar uma confusão grande, vai. Que isso vai aumentar a acusação, que se repete já há muito tempo, e parte dela faz sentido, de um ativismo judiciário muito grande. Porque cabe ao legislativo fazer as leis. Cabe ao Poder Judiciário examinar as leis aprovadas pelo Legislativo à luz da Constituição, ou seja, declarando essa lei está de acordo com a Constituição ou essa lei está em desacordo. Mas e nem por isso esse assunto será pacífico, mesmo que dentro do Supremo ele seja aprovado. Ele continuará causando danos às relações entre o Supremo e o Legislativo. E eu não estou querendo com isso aumentar a imagem de bicho-papão do Supremo, que principalmente a oposição e a direita fazem tanta questão de cultivá-la. Não. Mas acontece que é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, é o que está claro que vai acontecer, não só por essa declaração do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, mas pelas declarações que começam a aparecer feitas por outros líderes políticos. O Senado, o Congresso não é inocente nessa coisa. Não só porque tentou se auto-blindar contra o Supremo Tribunal Federal, mas também porque está morrendo de medo das investigações que o Supremo está fazendo sobre as emendas parlamentares ao orçamento. O orçamento agora tem uma... Diga, Guga. Sobre essa decisão, né? A maioria da opinião pública está indo por esse caminho, dizendo que o Gilmar Mendes está blindando o STF. Olha, está colocando agora numa posição o STF que é parecido com o que os deputados tentaram fazer, eles queriam se blindar também. Será que é válida essa crítica de fato? O que foi feita não foi uma ADPF? Ou seja, não é uma maneira de você analisar se aquela lei, na prática, ao longo do tempo, ela está funcionando ou não? E é uma lei que não funciona, na opinião de Gilmar Mendes, da maneira como é? Se for feita da maneira como estava sendo, os senadores podendo chantagear os ministros, isso na visão do Gilmar Mendes é um ataque à Constituição, é um ataque a uma instituição, não deve ser assim. Tem também um argumento por trás da decisão do Gilmar Mendes que tem que ser levado em conta. Eu não acho que foi só vou me blindar, eu não acho que foi tão simples assim. Ele fez uma análise do momento, obviamente, do que estão fazendo com essa lei na prática. É claro que ela poucas vezes foi usada, mas agora que estão querendo usar, estão usando de fato para fazer chantagem. O objetivo da extrema-direita é chantagear ministro do STF, propor impeachment de ministro, simplesmente porque foram combatidos, simplesmente porque o golpe foi combatido, por não gostarem do ministro. No fim, por verem esses ministros como adversários. E aí vale isso? Tem que ter esse poder? Você vai ter opiniões para todos os gostos, pareceres para todos os gostos. Ninguém é inocente nisso. E a estratégia da direita, inclusive, ela fica prejudicada. Qual é a estratégia da direita para a eleição do próximo ano? Estratégia essa que nasceu principalmente dentro do bolsonarismo, mas foi abraçado pela direita de uma maneira em geral, não só a direita bolsonarista. É a estratégia de vamos fazer uma maioria confortável no Senado, porque no próximo ano vão estar em disputa 2 vagas do Senado. Cada estado tem 3 senadores, mas há um momento em que 2 vagas estão disponíveis, como será no próximo ano,
e aí se vota para senador para as 2 vagas, e é um momento que é apenas 1/3 do Senado que renova o seu mandato. Aí se disputa uma vaga. Muito bem, no próximo ano 2 vagas por estado estarão abertas e em disputa. E se o plano da direita se efetivasse, ou se ele se efetivar, o que ela pretende é tentar eleger o maior número possível do Senado para aí sim, botar uma, como é que se diz lá no Nordeste, uma canga, sei lá, aumentar o seu domínio no Senado para poder empichar ministros do Supremo. Isso eles não fazem segredo disso. Então você pode dizer, bom, essa medida, se aprovada, esse ato, essa decisão do Gilmar Mendes, se aprovada pela maioria dos seus colegas, vai evitar que o Senado que o Supremo corra o risco de ter ministros empichados só porque a direita, ou uma força política qualquer, nesse caso a direita, que é quem tem mais chance, fez maioria folgada no Senado. Cabe essa leitura, mas cabe também a leitura de que se a legislação que existe, e ainda está existindo, que permite a qualquer pessoa pedir o impeachment, não precisa ser senador, pedir o impeachment de um ministro do Supremo, se ela deixa de valer, significa também, mas vem cá, por que o Supremo já não fez isso antes? Se, como diz Gilmar Mendes, à luz da Constituição, a atual legislação que permite impeachment de ministros do Supremo está desatualizada ou colide frontalmente com a Constituição, por que só descobriram isso agora? Porque só agora começaram a chantagear, né? É meio óbvio também. Porque só se deram isso conta existe disso desde 1950. Essa possibilidade de qualquer A regra que ainda está valendo existe desde 1950. E nunca aconteceu. Não teve ninguém que foi impeachmentado, isso não aconteceu agora, começaram a usar isso. Isso não vem da Constituição de 88, isso vem de antes, desde 1950. Qualquer brasileiro pode propor um impeachment e o Senado pode avaliar, mas isso nunca aconteceu na história. E agora que está às vias de acontecer, estão vendo que de fato deve-se analisar se não é inconstitucional, se não é uma regra que de alguma maneira fere a Constituição. Agora que querem usar, começaram a avaliar, e pelo jeito foi essa a visão do Gilmar Mendes, e pode ser que seja a visão do restante do STF. Não esqueça, não sei que se está errado. Afinal de contas, a gente escolhe presidente, a gente escolhe deputado, a gente não escolhe ministro do STF. Por que a gente pode ter esse poder de tirá-lo? Todos esses pontos vão entrar nessa discussão agora. Bom, e vai ser uma discussão que ela vai se arrastar até o momento e depois do momento em que a maioria do Supremo vote para um lado ou para o outro, ou seja, para avalizar a decisão do Gilmar Mendes ou não. Claro que sim. Ela vai se arrastar por muito tempo, ela vai dar munição para um lado e vai dar munição para o outro. Agora, não esqueça, por exemplo, que a legislação, com base em que é possível você empichar um presidente da República, todo o rito previsto para você empichar, e foi aplicado no caso do Collor, foi aplicado no caso da Dilma, data também dos anos 50 ou 60, eu acho que 50 mesmo, entendeu? E está aí em vigor, então você talvez devesse também atualizar essa legislação. Enfim, isso vai ser lido, isso já está sendo lido, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, como uma forma do Supremo se auto-blindar. É justo, é legítimo, é correto que o Supremo faça isso. Aí vai ser uma discussão que não terminará tão cedo e que dará munição para os dois lados. Não, sobre esse assunto não tem, porque o Gilmar só fez o despacho dele, os ministros estão calados, por enquanto. Aí no Congresso está todo mundo avaliando como é que a gente vai fazer esse negócio. Mas ainda no momento em que as relações, como eu já disse, entre Congresso e Supremo estão muito tensas, seja pela investigação sobre as emendas parlamentares, que tem muita roubalheira,
O encarregado dessa investigação, o ministro que comanda essa investigação é o ministro Flávio Dino. Então o Congresso está se sentindo acuado. E, no caso particular de Davi Alcolumbre, ele está num momento complicado lá dentro, porque ele quis criar casos, e aparentemente ainda quer criar casos, para impedir que o presidente da República, conforme manda a Constituição, nomeie, escolha, indique um ministro quando se abre uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Lula indicou o Jorge Messias. O Davi Alcolumbre queria o senador Rodrigo Pacheco, seu antecessor no cargo. Ora, a Constituição é clara, cabe ao presidente indicar, cabe ao Senado sabatinar o indicado e aí verificar se ele tem condições ou não, se ele atende ou não os requisitos para ser o ministro do Supremo. Se o Senado achar que não cabe a indicação dele, o Senado vota contra. Mas até essa aí, reação do até Alcolumbre, aí o que está escrito. Sim, todo mundo, beleza, é o presidente Sim, que tem que a partir indicar, de agora todo você mundo vai sabe. ter a partir de agora, Gustavo, você vai ter uma grande batalha de narrativa. Narrativa de um lado, narrativa do outro, narrativa de um lado, narrativa do outro, sobre essa decisão de Gilmar. A indicação de ministro do STF hoje ela é uma indicação muito política mesmo. A gente sabe que o STF atua o tempo inteiro agora em decisões políticas. Falam que é um ativismo judicial em cima da política do STF, etc., que na verdade não, né? O STF é provocado o tempo inteiro, muitas vezes pela inércia do Congresso, e aí tem que agir e decidir. Mas, de fato, hoje o STF está o tempo inteiro atuando em cima de decisões do Congresso, sendo chamado o tempo inteiro para, pontuar o que é certo ou o que é errado na política. É um cargo político hoje. Você ser ministro do STF, dentro dessa perspectiva, é claro que os políticos vão fazer pressão porque eles querem ter um dedo nessa indicação. Eles sabem que vai ter processo deles que vai parar na mão dessa gente, emenda parlamentar, investigação, etc. Um monte de coisa que vai depender do STF, e os caras faz parte do jogo também. Eles vão querer usar a influência e o poder que eles têm dentro do Congresso para negociar essa indicação, porque essa indicação hoje é política, sim. Então, é o jogo. Os caras estão lá também, tentando de alguma maneira pressionar o Lula, e o Lula espertamente está sabendo jogar também. E está indicando quem ele quer, no fim das contas. Não caiu na pressão pelo jeito. Mas é o que cabe a ele. Cabe a qualquer presidente. O Bolsonaro indicou o terrivelmente evangélico André Mendonça para ser ministro. E o que é que fez o senhor Davi Alcolumbre quando era presidente, não do Senado à época, mas da Comissão de Constituição e Justiça? Deixou o pobre do André Mendonça exposto durante 4 meses, sem querer marcar a sabatina do André Mendonça. Foi. Chegou a um ponto. Deixou de molho. E aí teve que marcar. Agora fica o Alcolumbre dizendo que vai fazer o mesmo com o Messias. Eu desconfio que ele não vai fazer o mesmo com o Messias. Ele pode até tentar, mas ele está numa posição ele está muito mais acuado do que ele já esteve na época do governo Bolsonaro com a indicação do André Mendonça. Agora, veja, tem uma outra